Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH, depois de uma longa pausa de entrevistas, afirmou sobre reforços, trouxe novidades importantes. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Leonardo Jardim está querendo mais um zagueiro e mais dois extremos, mas serão contratações pontuais. Nós temos um plantel excelente, estamos com um grupo muito bom. Então, torcedor do Cruzeiro pode aguardar por mais 3 contratações. Porém, você não deve imaginar a chegada de reforços muito caros ou gigantes. A avaliação interna é de que o Cruzeiro já tem bons nomes e precisa desses acréscimos para ter também um elenco de qualidade para que a reposição dos titulares não seja tão deficitária. Os nomes têm sido mantidos em sigilo e o Cruzeiro vai se utilizar dos conhecimentos de um novo scout recentemente contratado por indicação do Leonardo Jardim para encontrar as melhores soluções no mercado. Deixa eu começar aqui com uma informação importante, porque o Cruzeiro, ele definiu a questão da biometria facial. A abertura do cadastramento da biometria facial de torcedores, que vai ser agora uma obrigação. Os torcedores vão precisar do cadastro facial para acessar o Mineirão, e essa nova norma passa a valer já no jogo contra o Grêmio. Então, o torcedor pode acessar aí a plataforma nesta quarta-feira, suacara.cruzeiro.com.br. A plataforma é gerida pelo Mineirão e vai realizar o registro da biometria facial de cada torcedor, garantindo a sincronização nas catracas do estádio para as partidas do Cruzeiro. Então, a partir desta quarta-feira, suacara.cruzeiro.com.br. Biometria facial nos jogos do Cruzeiro a partir do jogo contra o Grêmio. No Mineirão, fique atento aí a todo mundo, porque tem a janela de abertura para fazer o cadastro. O pessoal tem que ficar de olho aí no site suacara.cruzeiro.com.br. Uma outra informação é que hoje o Lucas Silva antecipou a volta aí aos treinos, hein? Ele foi à Toca da Raposa 2, vai nos próximos dias também. A reapresentação somente na sexta-feira, mas o Lucas Silva, que está ainda mais envolvido, né, com todo esse projeto, uma liderança altamente positiva, confiança absoluta do técnico Leonardo Jardim, e ele retornando aí às atividades, antecipando esta reapresentação. Cada jogador, ele foi para casa com um exercício para fazer, e todo mundo ali mostrando o GPS, né, no cumprimento aí dessas atividades, cada um do seu jeito, para que ninguém volte totalmente parado. Então, importante isso, e cada atleta cumprindo esta rotina de treinamentos, seja onde ele estiver, e enviando para o clube o preparador Gustavo Chiroma, acompanhando toda essa questão dos atletas neste período de férias. Outra informação, Fabrício Peralta, ele viajou ao Paraguai para acertar os detalhes da transferência para o Cerro Porteño, empréstimo de uma temporada. O processo de rescisão do contrato dele com o Atlético Paranaense já foi iniciado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, e aí o Peralta, então, se despedindo do Atlético Paranaense para tentar a retomada lá no Cerro Porteño. Outra informação importante, Rodriguinho. Trouxemos no nosso centraldatoca.com.br. O Rodriguinho recebeu algumas consultas nos últimos dias, incluindo do Atlético Paranaense, mas ele descarta uma saída neste momento, assim como o Cruzeiro descarta uma saída. O jogador está nos planos, ainda busca o seu espaço, e o Rodriguinho quer retomar este espaço ou ganhar esta confiança aí nos treinamentos para que possa receber mais oportunidades. Então, o atleta que veio aí livre no final da temporada assinou um contrato de 3 anos e é um jogador que continua nos planos do Cruzeiro para a sequência de 2025. Sobre mercado, o Pedro Lourenço, em entrevista à Tribuna de Minas, ele falou sobre os pedidos do técnico Leonardo Jardim, que bate com tudo aquilo que a gente já vem trazendo
nos últimos dias aqui na Samuca TV. O Jardim tá querendo aí mais um zagueiro e mais 2 extremos, mas é um jogador pontual. Nós temos um plantel excelente, nós estamos com um grupo muito bom, é só mesmo pontuais mesmo. Muito bem, tá aí então o Pedro Lourenço, prioridades do Cruzeiro. Um jogador para a zaga, um zagueiro canhoto e 2 jogadores para o ataque, principalmente a questão da beirada, um atleta que atue pela ponta esquerda para ser opção ali ao Wanderson neste elenco do Cruzeiro. E o outro atacante pode ser de beirada também, mas a ideia é que tenha características ali próximas ao que desempenha o Caio Jorge no time do Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro vem conversando com muitos atletas aí no mercado, já tem todo o mapeamento. Assim que a gente tiver mais detalhes sobre nomes de jogadores que o Cruzeiro tende a buscar, claro que vai aparecer muita coisa também, às vezes nem sempre é o que o Cruzeiro vem negociando, então por isso aquele trabalho aí minucioso para apurar e para trazer sempre uma informação precisa para todos vocês aqui na Samuca TV. Tá falado, pessoal? Bora falar agora sobre Roger Guedes e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro. Confesso que toda vez que eu vejo o nome do Roger Guedes envolvido em clubes de brasileiros, eu desconfio. Mas, com o fato de o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ter bastante dinheiro, resolvi dar uma investigada, uma sondada, para ver o que há de verdade por trás dessa história. O que eu ouvi é que o Roger Guedes é bem avaliado, o pessoal no Cruzeiro gosta e entende que se caberia, até porque o Cruzeiro busca um atacante de velocidade para atuar pelo lado do campo, mas não há nenhuma negociação em andamento e é difícil imaginar que possa ter, até porque o Cruzeiro considera as cifras envolvidas no Roger Guedes muito altas. Primeiro que para comprá-lo do Al Rayyan vai haver a necessidade de um investimento bem superior aos 10 milhões de euros. Foi essa grana que o clube qatari gastou para comprá-lo do Corinthians e desde então ele só se valoriza, é o principal jogador do time e um dos principais do torneio. Para piorar, o salário dele por lá é de 5 milhões de reais por mês. Não há nenhuma possibilidade de o Cruzeiro alcançar tais cifras. A tendência é que o Roger Guedes fique pelo menos mais uma temporada no Catar antes de voltar ao Brasil. Bora falar agora sobre um ex-corintiano livre no mercado. Romarinho, 34 anos de idade, aquele mesmo, autor de gols super importantes com a camisa do Timão, foi dispensado pelo Al Rayyan do Catar. O clube qatari anunciou a saída de 3 atletas nas últimas horas. Romarinho, Paulo Vitor goleiro e Brenet, que é um lateral esquerdo estrangeiro. Importante contar que o Romarinho fez apenas 3 partidas pelo Al Rayyan. Ele havia se mudado no meio da temporada do futebol lá no mundo árabe, ele defendia o Neon, que tinha tudo para subir para a primeira divisão. Mas Romarinho tinha feito um tratamento para tentar engravidar a esposa e acabou sendo pego no doping. Para não correr risco de ficar sem o jogador, o Neon decidiu rescindir o contrato de forma amigável do Romarinho, que se mudou para o Al Rayyan, mas não foi feliz no Catar. Só 3 partidas, a última dela em 11 de março, até por isso Romarinho foi dispensado, liberado para buscar um novo clube. Resta saber se o futebol brasileiro é uma possibilidade. Quando da saída dele do Neon, já especularam o futebol brasileiro, mas a mudança para o Al Rayyan foi muito rápida. Imagino que se ele ficar desempregado por algum tempo, devam pintar propostas no futebol brasileiro e eu vou estar aqui para te contar cada uma delas. Combinado? Vamos começar, Pio, falando sobre Fabrício Peralta. Vamos então, Pança. Fabrício Peralta estava emprestado ao Atlético Paranaense. Mais de 110 dias ele ficou no Furacão, não fez um jogo sequer e já deu adeus, Pança. Exatamente. No Atlético Paranaense o jogador não jogou e no Cruzeiro ele teve algumas chances com o Fernando Diniz no ano passado, esse ano foram apenas 20 minutos, está sendo emprestado ao Cerro Porteño, clube que o Cruzeiro comprou o Fabrício Peralta no ano passado, pagou 16 milhões de reais para ter esse jogador num contrato até junho de 2029 e então o Fabrício Peralta está indo sem passe fixado, é muito mais um empréstimo para quê? Para ele se recolocar no futebol. Porque ele jogando bem lá, valoriza o jogador, ele pode voltar numa situação futura. Ou ser vendido. Ou ser vendido.
né? Essa é a isso. ideia. Nessa apuração também com o nosso parceiro Lucas Barbosa, sobre essa situação que envolve aí o Peralta. E o Pance, é aquela história, né? O Cruzeiro tentando realocar os atletas que não vão ser aproveitados pelo técnico Leonardo Jardim. Outros jogadores também vão sair, a janela vai se abrir no mês que vem, no dia 10. O Cruzeiro vai ter uma outra oportunidade, inclusive, de trazer jogadores. Então a gente está ligado, estamos atentos aí a todas essas movimentações, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer uma informação importante. Pedro Lourenço falou sobre mercado e disse as posições que o Cruzeiro está atento e que vai contratar. Antes, Pance, da gente falar do Pedrinho, vamos falar que teve jogador que se antecipou ao retorno das férias. Exatamente. O volante Lucas Silva. E esse retorno antes das férias também tem uma ligação, né? Ele vai assinar o contrato com o Cruzeiro de renovação até o 2027. Além dele voltar e se condicionar antes da turma, é o capitão da equipe do Cruzeiro. Dando exemplo. E ele está dando exemplo, obviamente. É um jogador que, sinceramente, eu gosto muito do futebol dele e também fora de campo é um cara espetacular, o Lucas Silva e a família dele. Gente finíssima. Gente finíssima. Então ele volta, dá o exemplo e certamente vai sentar com o Cruzeiro para assinar esse novo documento, né, que agora é o contrato até 27, fazer a foto, e é um jogador que tem uma importância muito grande para essa retomada do Cruzeiro. Vamos colocar que o Lucas Silva, no meio campo do Cruzeiro, Dominou ao lado do ele Lucas já, Romero, eles titular dominaram. Eles dominaram ali a parada. Ah, mas tem o Matheus Henrique que tá voltando. Tem, mas não dá para negar a importância do Lucas Silva nos últimos jogos do Cruzeiro e também a liderança que ele tem. É um jogador que não precisa... Eu gosto de falar que não é aquele jogador que precisa gritar 552 palavrões, porque é um cara que conhece o Cruzeiro. Então, só dele falar, dele passar algo de alguém que já foi campeão no clube, que nasceu no clube, Tem já respeito. é diferente, né? Muito Tem respeitado. Muito respeitado na Toca da Raposa, pelo torcedor também, bastante respeitado. Lucas Silva, ele conquistou a sua titularidade no campo, no gramado, com a qualidade que ele tem, acertando ali também o meio-campo do técnico Leonardo Jardim. Você falou do Matheus Henrique, é outro que vai ter que provar o valor, a gente já sabe a qualidade que ele tem, um excelente jogador, mas assim como o Lucas Silva, assim como o Christian, assim como o Romero, assim como o Matheus Pereira conquistaram a titularidade no campo, o Matheus Henrique vai ter que recuperar a titularidade dele também, mostrando bola, mostrando futebol. As férias do Matheus Henrique que não existiram, né? Sim. Apenas ali alguns dias... Condicionamento, virou papai. Mas vai ser papai. Vai. E treinando na Toca da Raposa, a recuperação junto com o João Marcelo e o Janderson, 3 atletas que estão machucados no Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.